Olá, tudo bem? Eu me chamo Helenice Miguel e hoje nós vamos fazer a reflexão de um versículo bíblico que o Espírito Santo tem colocado muito em meu coração, que é quando Jesus convida Pedro a andar sobre as águas. Toda vez que nós vamos ler uma passagem bíblica, toda vez que nós vamos fazer um estudo bíblico, nós temos que perguntar para o Espírito Santo o que ele quer trazer para o nosso coração a partir daquela passagem. E você percebe nitidamente aqui nessa passagem que os discípulos estavam em meio a um barco, havia uma tempestade, eles estavam com medo, né? Quantas vezes a tempestade bate nas nossas vidas e nós ficamos fragilizados, nós ficamos acuados, com medo do que está acontecendo, né? Mas mesmo diante daquele vento, o Senhor Jesus se apresenta para eles, né? Não temas, sou eu. E Pedro vê toda aquela situação, ele pede para o Senhor para poder caminhar sobre as águas, né? E interessante é que o Senhor Jesus falou, vem. Jesus não negou o pedido de Pedro, né? Você percebe que o Senhor Jesus, ele é dinâmico. Tudo aquilo que ele coloca para nós fazermos, você pode ter certeza absoluta que é um convite dele para nossas vidas. Tudo aquilo que o Espírito Santo tem colocado no seu coração para você realizar, você pode ter certeza que é um convite dele para você, para caminhar com ele, para ir para águas mais profundas, para ir para outros locais. Às vezes nem sempre locais físicos, mas locais no próprio Espírito Santo. O Espírito Santo é sempre dinâmico, ele está sempre em movimento. O Espírito Santo ele nunca é parado. Ele está sempre movimentando as nossas vidas, ele está sempre trazendo algo novo para a nossa vida. Você pode ter certeza absoluta que você pode viver uma vida inteira com o Senhor Jesus, que a sua vida nunca vai ser aquela vida, aquela rotina estagnada. Ele vai sempre estar movimentando a sua vida para coisas novas, coisas maiores, porque ele nos convida sempre a dar um passo de fé a mais com ele. Você dá um passo aqui, você caminha um pouco, ele te convida a caminhar um pouco mais. Eu tenho uma analogia das nossas vidas com o Espírito Santo muito interessante. Eu acredito que nossas vidas com Deus é como se fosse uma estrada onde há muitas curvas e essa estrada está sempre subindo. E como são muitas curvas, você não consegue ver o seu caminho adiante. Ou seja, você caminha um pedaço, você vai ver mais um pedaço. Você caminha mais um pedaço, você vai ver mais um pedaço. Você entende? A nossa vida nunca é linha reta com ele. Por quê? Se ele nos mostrar o trajeto por completo, muitas vezes nós vamos desistir. Muitas vezes nós vamos desanimar. Então, ou seja, ele nos mostra sempre um pedacinho do caminho, a gente caminha aquele caminho. Ele nos mostra mais um pouquinho para nossa visão ampliar e nós vamos caminhando com ele. Ele sabe do final, sim, mas ele nunca mostra todo o contexto da história. Ele nunca mostra todo o contexto ali do caminho. Você caminha um pouco, quando você ultrapassa a curva, você vai ver mais um ponto adiante. E é sempre assim. A lógica de Deus nas nossas vidas é sempre assim. Ele nunca nos mostra o caminho por completo. Ele nos mostra por pedaços, por passagens. Porque muitas vezes nós não estamos preparados para ver o que está à nossa frente. Então ele nos permite passar por certo aprendizado. Nós conseguimos aprender, nós vamos evoluir um pouquinho mais com ele e ele vai nos mostrando o caminho. Eu tenho certeza absoluta que muitas coisas que hoje você pensa, você acredita, há 5 a 10 anos atrás você nem imaginava. Tanto que Deus tem transformado as nossas vidas de uma maneira grandiosa. Porque caminhar com o Senhor Jesus é sempre assim. É sempre algo novo, é sempre algo que vai nos surpreender. Nunca fica naquela coisa, naquela mesmice da rotina. Ele sempre traz algo novo para nossas vidas. Da mesma forma, Pedro, ele viu algo novo, ele viu uma possibilidade ali nova. E Pedro era um discípulo muito interessante, porque Pedro era impetuoso, Pedro era corajoso. Muitas vezes tem pessoas que querem dar um passo com o Senhor Jesus, mas elas ficam coadas. Pedro não, a gente fala que Pedro era até sanguíneo, né? Às vezes ele não media ali as consequências dos atos deles, né? A gente percebe isso claramente, né? Que depois que o Espírito Santo vem sobre eles com a subida de Jesus, essa personalidade de Pedro, ela muda um pouco. Mas até então, Pedro, ele era impetuoso, né? Ele agia às vezes sem pensar, e nessa oportunidade que ele teve ali de andar sobre as águas, ele não pensou 2 vezes, ele falou, posso também, Senhor? E o Senhor Jesus falou, vem. Porque o Senhor Jesus, ele sempre quer nos trazer alguma experiência sobrenatural com ele, ele sempre quer nos encher com coisas novas.
Por quê? Para que você passe a confiar cada vez mais neles. Para que o seu relacionamento com ele seja um relacionamento de confiança. Então o Senhor Jesus falou, vem Pedro. E Pedro começou a andar sobre as águas. Você pensa que coisa extraordinária um homem andar sobre as águas? Mas aí veio a tempestade, veio os ventos e Pedro sentiu medo. E diante do medo daquele passo importante que ele estava vendo, ele afundou. Mas o interessante é que quando ele grita pelo Senhor Jesus, o Senhor Jesus estende a mão. Ou seja, o Senhor Jesus estava o tempo todo pertinho dele. O Senhor Jesus nunca está longe de nós. Basta clamar por ele, basta chamar o nome dele, que ele está ali prontamente para nos orientar, para nos acalentar. Você pode ter certeza absoluta, ele não estava longe de Pedro, ele estava do ladinho de Pedro. Mesmo que Pedro sentiu medo, mesmo que talvez Pedro não visse o Senhor Jesus, ele estava ali do ladinho dele. E o Senhor Jesus apenas estendeu a mão e tirou Pedro daquela tormenta. Muitas vezes, na minha e na sua vida, nós precisamos ter essa certeza de fé. O Senhor Jesus não está longe, ele não está distante. Ele está bem pertinho aí da minha e da tua vida. Basta você clamar por ele. Basta você querer ele próximo de você. Você pode ter certeza absoluta que ele está disposto sempre com o coração aberto a te receber. A palavra de Deus fala, eis que estou à porta e bato. O Senhor Jesus sempre está à porta do nosso coração. O Senhor Jesus sempre está na porta da minha e da tua vida, querendo entrar, querendo modificar. Às vezes, algumas mudanças doem, algumas mudanças são doloridas, mas são necessárias para que você chegue no lugar que o Senhor quer que você esteja. Quantas vezes nós andamos pela vida carregando bagagens, carregando sentimentos inúteis que fazem principalmente mal a nós mesmos. E às vezes o Senhor Jesus precisa bagunçar as coisas para que as coisas entrem no lugar. Porque quando nós vamos fazer uma faxina numa casa, muitas vezes nós precisamos tirar as coisas do lugar para que aquele ambiente fique totalmente limpo. A vida com Deus é do mesmo jeito. Às vezes ele precisa bagunçar o ambiente ali para que o novo, a limpeza possa ser feita. Independente do estágio que você esteja com o Senhor Jesus, no início da caminhada, no meio da caminhada. Eu já tenho muitas experiências com o Senhor Jesus, Helenice, eu tenho poucas experiências, eu já caminhei com ele e me afastei, não interessa. Ele está aí do seu lado, estendendo a mão. E a qualquer minuto que você gritar e clamar por ele, ele estará do seu lado. Às vezes a gente acha que Deus está tão longe. Às vezes a gente acha que Deus está no silêncio, né? O Senhor não me ouve, ouve sim. Mas eu tenho uma metáfora na minha vida. A gente lembra lá do ensino médio, quando uma professora vai aplicar uma prova, ela fala para toda a classe, silêncio. E ela fica em silêncio. Quando nós estamos passando por uma prova, por uma dificuldade, o nosso professor maior, o nosso mestre, muitas vezes ele fica em silêncio para quê? Para que ele possa ver o nosso desenvolvimento durante aquela prova. Para que ele possa ver o nosso amadurecimento durante aquela prova. Mas você pode ter certeza absoluta que nada, nem ninguém pode nos separar do amor do Senhor. A palavra de Deus fala, nem os anjos, nem os homens, nada ou ninguém pode tirar da presença de Deus. Aconteça o que acontecer, ele está aí do seu lado. Mesmo que às vezes ele fique no silêncio, fica. Ele precisa ficar em silêncio para que você acalme o seu coração. Às vezes nós temos tantas vozes interiores, tantas vozes internas que bagunçam a nossa cabeça, que às vezes se ele falar nós não vamos ouvir. Se ele repetir o que ele falou antes, nós não vamos dar credibilidade. Então ele precisa ficar no silêncio para te amadurecer. Ele precisa ficar no silêncio para que você tenha consciência que ele está ali do seu ladinho. Aconteça o que acontecer, clame pelo Senhor Jesus. Ele vai estar do seu lado ali prontamente a te estender a mão. Ele vai estar ali prontamente a mudar a minha e a sua vida. Eu espero que esse vídeo tenha te edificado a sua vida. Eu espero que esse vídeo tenha te trazido mais fé. Aconteça o que acontecer, não saia da presença de Deus. Eu sei que nós estamos decepcionados com todas as situações que têm ocorrido aí no mundo afora, nas igrejas, mas saiba que o Senhor Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é santo. Muitas coisas que têm acontecido nas igrejas não vêm do coração de Deus, vêm do coração do homem. Muita doutrina errada, muito julgo humano é colocado sobre as pessoas nas igrejas, mas tem certeza absoluta, o Senhor não está no meio disso. O Senhor veio para te dar vida plena, vida em abundância. O Senhor Jesus veio para te trazer salvação, principalmente salvação. Hoje nas igrejas é pregado muito
prosperidade financeira. Mas você pode ter certeza absoluta que o principal objetivo do Evangelho é salvação eterna. É que nós possamos ter um relacionamento com Ele. A palavra de Deus fala, que o Senhor Jesus fala: eu não te chamo mais de servo, eu te chamo de amigo. O Senhor Jesus quer fazer amizade comigo e com você. Espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida e saiba que ele sai do seu ladinho pronto para te ajudar. Esse canal foi criado para você que às vezes se sente excluído de certos lugares, de certos ambientes, de certas doutrinas religiosas humanas. Esse canal foi feito para propagar e divulgar o verdadeiro evangelho da salvação, arrependimento de pecado e principalmente de santificação. A palavra de Deus fala que sem santificação ninguém verá a Deus. Santifique-se, se aproxime dele, dê um passo de fé e eu tenho certeza absoluta que ele vai transformar a sua vida, tá bom? Deixa aqui nos comentários o que você tem feito no reino de Deus, como que o reino de Deus tem mudado e modificado a sua vida, tá bom? Ativa as notificações, ativa o sininho, tá bom? Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas que se sintam excluídas também desse sistema religioso possam encontrar um lugar onde ele possa verdadeiramente aprender o evangelho de salvação, de conversão, o evangelho onde as almas são alcançadas pelo amor do Senhor Jesus, tá bom? Fique aqui conosco, tá bom? Obrigada, até mais, tchau!